Salve, canhotinhos! Aqui é Gabriel Sampaio e seguem aqui algumas perguntas para tu me conhecer melhor. Qual foi a primeira piada política que você fez na vida? Eu acho que no contexto de piada como comediante, talvez é a piada em que eu falo, que eu critico a homofobia e digo que é muito pior tu ter um amigo vegetariano que um amigo gay, que atrapalha muito mais a tua vida tu ter um amigo vegetariano porque tu faz muito mais churrascos do que surubas na vida. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu entrei num assunto que me comove, assim, né, que me importa de falar, que é o caso do preconceito. Que é suruba. Eu falo disso. De surubas na vida. Tu tá indo em mais churrasco do que suruba, tu tá andando com as pessoas erradas. Parece meio mais churrasco que suruba. Tô com os amigos errados. Você se considera mais comediante de esquerda ou esquerdista que faz comédia? Acho que hoje dá pra dizer que eu sou mais um esquerdista que faz comédia, até por decidir realmente fazer o conteúdo disso, fazer as piadas disso, né? Eu me identifico como uma pessoa de esquerda já faz tempo, mas apesar de transparecer na comédia pouco do que eu penso, assim, acho que isso não era tanto o que motivava o que eu faço. Hoje é muito mais importante ser um esquerdista que usa a comédia para levar o discurso para frente. Se tu tivesse que convencer um bolsonarista em uma frase, qual seria? Cara, eu não me orgulho muito assim, mas eu ia dizer, se tu não fizer isso é porque tu é gay. Eu vou dizer, quem não fizer isso é porque gosta de chupar rola. Aí eles têm muito medo disso e iam ter que ceder, né? Ou então, de qualquer maneira, a gente ia ganhar, porque ou eles iam votar se vocês não votar no Lula, tu é gay. Então, ou eles iam votar no Lula, ou iam dar força para o movimento LGBT. Então, é win-win. Talvez alguns deles fiquem até com menos raivosos, né? Talvez é isso que eles estão precisando, né? Qual a coisa mais absurda que tu já ouviu de um reaça? Eu preciso mencionar uma que aconteceu ontem, assim, que eu falei pra pessoa, com certeza tá nos meus top 3 de analogias ruins. Que eu estava falando sobre violência policial e falando sobre como tá muito além de casos isolados e de maçãs podres, né? Se a gente tá falando de maçã podre, na verdade tem uma árvore completa, um pomar apodrecido, que é a corporação do policial. E falando de um caso, a partir de um caso que aconteceu essa semana, e a mulher disse assim, falar mal de todo o grupo por causa de um é que nem dizer que se tem uma criança disléxica, a culpa é da escola inteira. Sendo que se fosse para fazer uma analogia correta, seria tipo assim, se a escola reprova todo mundo, aí tu tem que analisar a escola, né? Que é mais ou menos o que a polícia faz, né? Tem muitos casos aí para serem exceções dos casos que a gente tem que analisar. Então essa analogia que ela fez para mim tá na lista de top 3, assim, de absurdos de reaça. Se tu fosse eleito presidente amanhã, qual seria a tua primeira medida bizarra? Proibido cigarro. Acabou o cigarro, tira o cigarro, não tem mais fumaça, tabaco, bituca na rua, acabou. Ia ter revolta? Mas as pessoas iam se revoltar na rua. Por isso que é bizarro, eu acho que às vezes tem que ter ações drásticas, entendeu? A gente pede respeito do fumante, não tem, né? Então não vai manter. Não sabe utilizar com parcimônia, o problema é teu agora, te vira. Vai tratar agora a tua crise de abstinência fazendo alguma outra coisa, mas pra mim seria isso aí. Pode ser chupando rola também, troca o cigarro pela... Qual meme político tu acha que define melhor o Brasil? Meme político? Cara, eu gosto de como o termo gado pegou, que isso tá na definição de meme, né, que é a gente compreende do tipo de pessoa que a gente tá falando através de uma palavra, porque essas pessoas se tornaram um gado, né? Porque eles vão todos atrás de uma filinha, seguindo o que a pessoa na frente está falando. E o que me faz lembrar de outro também que eu acho que representa muito a parcela da população, que é a galera que fez um vídeo dizendo eu sou o robô do Bolsonaro, que mostra como as pessoas não entendem a crítica e o problema que é apontado, né? Então uma fila de gente branca rica ironizando as críticas que estavam se fazendo em questão de bot, espalho de fake news, né, e tal, dizendo, então se quem gosta do Bolsonaro é um robô, então eu sou um robô, e não entendendo que eles estavam, na verdade, confirmando a crítica, né. Qual piada tu contou que deu mais problema? Cara, eu gosto de mencionar quando perguntam isso, porque, na verdade, foi uma coisa que eu postei no Facebook, até eu já tinha começado a fazer comédia, mas nem era assim, não me via como um comediante, não foi uma postagem como comediante, foi postagem como civil que tentou ser engraçado no Facebook. Mas foi no Dia Internacional da Mulher, e aí eu fiz umas piadas irônicas, dizendo que homens e mulheres são iguais,
mas aí fazendo piada, querendo dizer que, sim, no conceito de todo ser humano é horrível, todo mundo é incompetente, todo político é corrupto, então vamos dar chance para as mulheres provarem que elas podem roubar também. Essa era a vibe, dizendo, não é que o homem é melhor que a mulher é tão ruim quanto o homem. Aí o pessoal que eu trabalhava comigo achou que eu estava atacando mulheres em vez de entender a ironia da coisa, assim. Eu até entendo certa indignação, mas foi a vez que mais alguém se irritou comigo com a piada que eu fiz. Prefere ganhar 1 milhão de inscritos ou acabar com o capitalismo? Acabar o capitalismo é o objetivo maior, né, cara? Eu lembro muito do Ian Neves falando, alguém perguntou coisa assim pra ele, e ele falou, se tu largaria tudo, iria plantar arroz? Ele falou, absolutamente iria sim, se eu soubesse que aquilo realmente estaria sendo justamente dividido entre trabalhadores, se o destino daquilo seria para a população. Se fosse de maneira justa, obviamente ele ia preferir colher arroz do que ter que estar fazendo um vídeo para conscientizar as pessoas de que pobre não merece morrer de fome, né? E eu penso mais ou menos assim, com certeza eu preferia acabar com o capitalismo antes de qualquer coisa. Qual figura da esquerda brasileira tu gostaria que viesse no canal? Eu penso, Erika Hilton, acho que seria incrível, assim, né? Uma pessoa muito imponente para ter uma conversa, deve ser muito intenso, assim. Vim conhecer os estúdios da Hive, sabe? Imagina ela falando isso, apresentando o pessoal, com o Wellington e com o Gabriel. Seria muito bom ouvir isso aqui dentro. O Boulos acho que é o favorito também, assim, porque além de ter ideias muito bacanas, ele parece um cara muito bacana. São os dois que me vêm à mente, primeiramente, assim, de pessoas que eu gostaria de trocar uma ideia. Qual o estereótipo de esquerdista que tu mais odeia? Cara, eu acho que é meio um pouco unânime, assim. O pior esquerdista é como o Johnny Manuel tava falando esses dias, que é o esquerdista por causa da estética. Esse aí é perigoso até, assim, né? Porque a pessoa adota uma série de atitudes e comportamentos e vestimentas, mas não muda de fato seus comportamentos e não influencia ninguém à sua volta para se conscientizar e para colaborar menos com opressão, por exemplo, assim. Então, isso acaba indo muito para a galera tilelê. Eu sei que o Lescano vai responder a mesma coisa para essa pergunta, mas realmente é uma coisa que a gente concorda. Que é o pessoal que acha que ser de esquerda é ser paz e amor. E que, pega o conceito de inclusão, eu aceito todo mundo é gente boa, mas exclui a parte de fazer críticas em quem não é gente boa. Isso não é bom para ninguém, inclusive é ruim para o movimento de esquerda, porque acaba passando uma imagem de que todo mundo é assim. E a esquerda cirandeira. Essa é a galera que é a perigosa de verdade. O pessoal que se coloca como uma pessoa de esquerda, mas está só ali para parecer uma pessoa iluminada e não tem nenhuma atitude que, de fato, seja de progressista ou de esquerda. O que seria um direitista de estimação para ti? Cara, eu sempre digo que eu tenho um slot para amigo bolsonarista. Tenho um que está ocupado, então não tem lugar para outro, tá? É um cara. Tenho um amigo que ele, se for de estimação, é esse que assim, eu mantenho porque por questões muito particulares de entender os valores da pessoa, de uma pessoa que se acha de direita, e não acredito que seja, mas enfim, é alguém que eu consigo ser amigo porque não é uma pessoa ativista, não é uma pessoa que é preconceituosa no seu dia a dia e tal. Então é uma pessoa que eu consigo manter como amigo porque a relação é muito boa e, incrivelmente, tem uma conexão de valores. É uma pessoa que é estranho se identificar como de direita, por isso que tem como manter, assim, a pessoa tem uma certa dissonância. E tem várias pessoas que são assim. Elas acham que são de direita por um motivo ou por outro, como, por exemplo, a pessoa que acha que é de direita porque ela valoriza a família, e é um cara que tem pai e filha, tem mãe, tem mulher, porque é um cara que tem mulher e filha, e ele valoriza muito isso, e aí, como a direita fala disso, ele acha que ele é de direita, só que os valores dele não correspondem com várias outras coisas da direita, mas para ele tá bom, porque ele se vê naquele lugar e é confortável por vários outros motivos. Mas é isso, eu tenho um lugarzinho ali, acho que uns 13 slots para um cara mais liberal também, assim, dá para ter para conversar de vez em quando, não entrando muito nesse assunto. Não conversando muito. Falar sobre videogame e comédia. Isso, Aí dá, entendeu? Tem como conversar. Pô, quando não entrar no assunto política, o cara achar que o cara defende Milley, por exemplo. Piada interna. Piadinha interna, né? Mas de estimação não tenho, só digo, tem lugar para um. Não vou fazer esforço para manter mais do que já existe também.
Se tu tivesse que trocar de lugar com um comediante reaça por mês, volta. Por mês é foda, né? Um por mês. Ah, me mata de uma vez. Se tu tivesse que trocar de lugar com um comediante reaça por um mês, qual seria? Léo Lins, né, cara? Léo Lins, primeiro ia fazer ele pedir desculpa pra todo mundo, porque essa galera adora dizer que nunca vai pedir desculpa por piada, então ele ia fazer um anúncio convidando as pessoas que se sentiram ofendidas com as piadas dele, ia fazer uma fila e ele ia uma por uma pedir desculpas por ser um comediante tão medíocre que ataca as pessoas, e aí ia fazer ele doar toda a fortuna dele para ONGs que ajudam minorias, né? E depois já como o Lescano ia estar também trocado de corpo com o Gentili, a gente ia fazer eles casarem e se assumirem e tal. Casamento temático do PT. Casamentos temáticos do PT, fazer eles casarem, se assumirem, doar toda a fortuna, eles iam viver com o MTST, depois a gente volta e se diverte. Como tu vê essa onda de comediante de esquerda cada vez mais proliferando? Cara, eu acho que é um ótimo sinal, né, de que finalmente essa nossa arte está entendendo que existe esse lugar, né, que por alguma maneira, por algum motivo no Brasil, sempre se viu como um lugar para não ser político, a não ser que fosse da direita, porque quem tinha poder para ditar alguma coisa dentro da cena era de direita, né. Então, só que a gente sabe que esse é um movimento natural, né, cara? Quando começa a ser necessário mais a existência, geralmente os movimentos artísticos respondem. Porque o público busca isso também no que eles consomem. Então, é um bom sinal. É um sinal ruim por ser necessário, mas é bom que esteja acontecendo. E fico muito feliz de ter esse lugar que fazia um tempo que eu buscava, né? E, enfim, acho que é isso aí. Como que tu vê o consumismo dentro da filosofia da esquerda? Porra. Enfim, a gente tem que lembrar da velha história do filosofia de esquerda como, né, visão comunista, né? Que consumir coisas não é um problema. O problema é quando a pessoa que produz não, por exemplo, ganha o suficiente para comprar o que ela produz, né? Ou resumindo todo o capitalismo, é todo mundo que trabalha recebe apenas uma fração minúscula do valor que ela gera. Então, o consumismo em si não é um problema. Existem várias questões do jeito que a gente consome que são consequências do capitalismo, né? Então, se a gente não vivesse no capitalismo, também seriam diferentes, que acho que é a parte mais difícil da gente entender, né? Pô, o que seria diferente? Eu não teria, coisas que eu gosto eu não teria no comunismo? Não sei, talvez não, mas eu abriria a mão de muita coisa para saber que ninguém ia morrer de fome, ia ter remédio, ia ter casa, né? Esse é o ponto principal, eu acho, a motivação principal. Mas quando eu penso no comunismo é só entender que eu consumir não é o problema é quem produz não poder consumir o que ela produz. Qual a tua opinião política mais impopular entre a própria esquerda? Eu acho que é o meu posicionamento assim, de criticar incoerências e querer um pouco de realismo, materialismo, né? Vamos falar do materialismo, tipo assim, então quando as pessoas usam as frases prontas, como por exemplo, de fogo nos racistas de maneira literal, né? De que tem que bater em fascista, que eu não vou dizer que eu discordo que essas pessoas merecem uma resposta assim um pouco mais direta, mas é achar que isso resolve coisas e utilizar isso simplesmente como uma frase de efeito e não entender que ela significa que não existe debate com esse tipo de extremista e que às vezes a violência é a única resposta, mas que não é uma coisa legal de se fazer. É terrível se tu chegar no ponto de ter que dar um chute na cabeça de alguém. Ninguém deveria sentir prazer em fazer isso. Você sente prazer em fazer isso, eu fico preocupado em estar na sua companhia, entendeu? Se chega a esse ponto, é porque é uma coisa muito grave. Então a gente não pode falar isso de maneira leviana. A minha crítica é essa: toma muito cuidado em falar esse tipo de coisa, porque se começa a virar meme, perde a seriedade do debate. É isso aí, galera. Eu fui Gabriel Sampaio. Vocês ficaram sabendo um pouquinho mais sobre mim. Comenta aqui mais perguntas que você quer que a gente responda aqui no canal. E não deixa de ver o outro vídeo com o Lescano respondendo essas mesmas perguntas aqui. Até a próxima e fogo neles!